Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil. Paulo Teixeira tem 62 anos. Em 2022, foi eleito pela 5ª vez consecutiva como deputado federal. Filiado ao PT desde a década de 80, também foi vereador e deputado estadual por São Paulo. Atualmente, é ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil. Ministro, obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite feito aqui pelo Poder 360. Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. A entrevista está sendo gravada ao vivo no Poder 360 em 11 de outubro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Bom, eu começo perguntando. No início do ano, o Ministério do Desenvolvimento Agrário estava planejando, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, a criação de um fundo garantidor para facilitar o acesso ao crédito aos produtores rurais. Como está a discussão desse fundo garantidor? Bom, nós lançamos o Plano Safra da Agricultura Familiar. O presidente Lula lançou no mês de junho, com 77,7 bilhões de reais, o que é o maior plano safra da agricultura familiar, é o recorde, né? E no plano safra da agricultura familiar, os juros mais altos são de 6%. Depois, para a máquina, 5%, para quem produz alimentos, 4%, para a produção agroecológica, 3%, aí já é juros negativos. Mas tem um microcrédito dentro do Pronaf que se chama Pronaf-B, né? E esse Pronaf-B, ele tem no Nordeste um fundo garantidor, que é o Fundo Constitucional do Nordeste. E assim, ele roda bem no Nordeste. E nós fizemos correções no Pronaf-B, se eu não me engano, no Nordeste ele se chama Crédito Amigo, né? E aí fizemos as correções no Pronaf-B, e antes só um da família podia pegar em nome da família, hoje o homem, quando pega, a mulher pode pegar também, e eles podem somar esses valores, a mulher é de 12 mil, o homem de 10, 22 mil, e lá tem um fundo garantidor, que é o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FNE, né? Bom, e aí nós falamos, bom, se é garantido pelo Fundo Constitucional do Nordeste, o Norte tem um fundo constitucional também. E por que o Pronaf não roda tão bem no Norte? Então, nós estendemos ao Norte essas mesmas garantias para o Pronaf do Fundo Constitucional do Norte. O que eu acho é que eles precisam destinar uma parcela do fundo para garantir. Assim, o Norte vai rodar melhor o Pronaf-B. Bom, e aí a gente se perguntou, mas, bom, tem um fundo constitucional no Centro-Oeste também, né? E aí fomos conversar com a diretora do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, ela concordou, os governadores também do Mato Grosso do Sul, o governador do Mato Grosso, o Goiás, o Distrito Federal concordaram, e agora então nós vamos rodar no Centro-Oeste. Por essa razão que a gente não criou um fundo, porque nós vislumbramos que nós poderíamos ampliar as garantias que são dadas no Nordeste para o Norte e para o Centro-Oeste. E assim que a gente puser de pé tanto o Norte quanto o Centro-Oeste, porque agora eles estão tentando rodar, mas nós achamos que tem que ter mais ousadia para rodar o microcrédito nessas duas regiões, é aí que nós vamos pensar as regiões Sul e Sudeste, que não têm ainda um fundo garantidor. Nós, então, preferimos desenvolver o que tinha, digamos, disponível, para depois ver aonde fica sem cobertura, para a gente criar o Fundo Constitucional onde não tiver cobertura. E nós estamos bem no meio do caminho, porque nós criamos digamos assim, as condições para rodar os fundos constitucionais, mas ainda não conseguimos. O Nordeste vai bem. O Norte e o Centro-Oeste, eu não poderia dizer para você que vá bem. E nós temos que, então, eu estou agora programando uma reunião onde eu convido o presidente do BNB, do Banco do Nordeste do Brasil,
o presidente do BASA, que é o Banco da Amazônia, mais o presidente do banco, a presidente do Banco do Brasil, a presidente da Caixa Econômica Federal e das 3 cooperativas, para fazer um diálogo junto com o presidente do Fundo Constitucional do Nordeste e do Norte e do Centro-Oeste, para a gente, então, ver como pegar as melhores metodologias, que eu acho que quem a tem nessa área do microcrédito é o BNB, seguido do Banco do Brasil, pegar as melhores metodologias para replicá-las, mas também fazer 2 coisas que nós vamos fazer. Primeiro, é ter um provisionamento de recursos do Fundo do Norte e do Centro-Oeste para ser um fundo garantidor do microcrédito. E aí, em segundo lugar, ver como é que a gente cria um fundo garantidor para regiões Sul e Sudeste. Entendi. Justamente sobre o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, vai destinar 71,6 bilhões ao crédito rural para a agricultura familiar na safra de 2023 e 2024. E esse volume, como o senhor falou, é 34% superior ao da safra passada e é o maior da série histórica. Já tem uma ideia de quantos agricultores vão ser beneficiados com a safra do ano que vem? Olha, nós tivemos cerca de 1,5 milhão de agricultores no PRONAF na safra passada. E agora já verificamos 2 aspectos que nos alegram, 3 aspectos que nos alegram. O primeiro aspecto que nos alegra é que aumentaram o número de agricultores que foram pedir o financiamento do PRONAF. Isso é muito bom, porque nós queremos que mais agricultores pegassem o financiamento do PRONAF, que ele é muito subsidiado. Em segundo lugar, um volume maior de recursos já foram tomados nesse período de junho para cá, desde o lançamento do Plano Safra, em comparação ao mesmo período do ano passado, um volume maior de recursos. E um terceiro lugar, como nós aumentamos o valor, nós queríamos também que o PRONAF rodasse mais nas outras regiões, além do Sul, onde já rodava bem, e que a gente quer que continue rodando bem, mas nós queremos que ele também rode bem no Nordeste, mais ainda no Norte, no Centro-Oeste e no Sudeste. Então nós já temos resultados positivos nesses objetivos que nós tínhamos ali atrás, de diversificar a área de implementação do PRONAF. Então, o valor aumentou, o número de tomadores aumentaram e as regiões onde estão sendo tomados os recursos também diversificaram. Como o senhor disse, o valor aumentou e o número de tomadores aumentou. A gente tem esses dados, são públicos? Eles são públicos, eles já estão disponíveis, né, que você pode acessá-los, né? O MDA tem uma planilha, se eu não me engano, no Banco Central também tem uma planilha que você já pode fazer a comparação e, evidentemente, se você quiser fazer esse estudo, eu posso disponibilizar os técnicos do MDA para te ajudarem a acessar esses dados. E qual foi a instituição financeira que mais emprestou dinheiro pelo programa? A primeira instituição financeira que mais empresta dinheiro pelo programa é o Banco do Brasil, seguido do BNDES, né? E aí, os demais, que é o BNB, o Banco do Nordeste do Brasil, a Caixa Econômica Federal e as cooperativas, né, o Sincov, Sicredi e Cressol, elas são as que estão na linha de frente da tomada desses recursos para emprestar aos agricultores. O PRONAF também estabelece até 3 bilhões de reais em compras públicas oriundas da agricultura familiar, isto é, quando o governo compra produtos de pequenos produtores. Como esses produtos chegam até os brasileiros? Quem são os brasileiros beneficiados com essas compras? Quem é o PA, né? Você tá se referindo ao Programa de Aquisição de Alimentos, né? Nós temos 3 modalidades de compras públicas. Essa que você está se referindo é o Programa de Aquisição de Alimentos, que adquire produtos da agricultura familiar e doa para as entidades assistenciais que trabalham com quem está vivendo com insegurança alimentar, CRAS, entidades sociais e agora os chamados restaurantes populares, cozinhas comunitárias que poderão receber esses produtos do PA. A segunda modalidade é a modalidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O presidente Lula botou 1,5 bilhão a mais no Programa Nacional de Alimentação Escolar.
E a terceira modalidade é a modalidade das compras públicas institucionais. Por exemplo, as Forças Armadas devem comprar 30% da agricultura familiar. Os hospitais federais, os institutos federais, os seus restaurantes, como também os restaurantes das universidades federais, todos eles devem comprar 30% da agricultura familiar. E esse programa está crescendo sob o presidente Lula, porque o PA tinha acabado. Nós retomamos o PA. O programa de alimentação escolar estava defasado, o valor. O presidente Lula meteu 1,5 bi a mais ali. E agora o programa de compras institucionais, que virou lei, e que agora a gente está buscando a adesão desses órgãos públicos. Eu assinei agora em São Paulo com a SPDM, que gerencia o Hospital São Paulo, da Unifesp. Nós já assinamos que eles vão comprar produtos da agricultura familiar. E eles têm 30 hospitais. Então, agora nós vamos trabalhar a adesão dos hospitais públicos federais à compra da agricultura familiar. No Pronaf da safra de 2022 e 2023, o governo reduziu a taxa de juros de algumas linhas, na verdade, na safra de 2023 e 2024, como o Pronaf Mais Alimentos e o Pronaf Jovem. Essa medida, além de melhorar as condições de crédito, também pode ajudar a reduzir a taxa de inadimplência do programa? Em primeiro lugar, nós fizemos um Pronaf estimulando a produção de alimentos, que o Brasil tem um problema que ele não é autossuficiente na produção de alimentos. O Brasil importa feijão. Então nós queremos produzir arroz, feijão, mandioca, hortaliças, leguminosas, frutas, para ter alimento em grande quantidade, abundância na mesa do povo e também alimento de qualidade, né, saudável. Por isso que nós baixamos a linha para a produção de alimento de 5 para 4 juros anuais, para agroecologia 3%, para compra de máquinas 5%, né? E assim você estimula o agricultor a tomar um crédito tão barato para a produção de alimentos, né? Evidentemente, o Pronaf não é um programa cuja inadimplência seja alta, não, porque ele é muito favorável, né? Então, a inadimplência no Pronaf é baixa, mas o que a gente fez agora é tentar estabelecer linhas que promovam algum tipo de estímulo, entre eles, produção de alimentos, um estímulo, produção agroecológica, outro estímulo, compra de máquinas, a mecanização no campo, né? A agricultura que é liderada por mulheres e por jovens. Então, aí tem um estímulo maior, tendo em vista que nós queremos a juventude no campo, né? Que ela se estimule a ficar no campo e introduzir novas tecnologias no campo, porque o campo está vivendo uma revolução tecnológica, né? O que era uma agricultura de base química passa a ser agora uma agricultura de base biológica, né? Você vê a utilização de aparelhos digitais no campo, drones, né, que têm a capacidade de verificar se a planta está precisando de água, né, se tem algum tipo de praga, né? Isso você tem que trazer a juventude, por isso que a gente tem não só o Pronaf Jovem, mas também temos um programa de sucessão rural, que ele pode comprar a terra dos vizinhos, dos irmãos, com um grande subsídio governamental. E as mulheres a mesma coisa, porque as mulheres estão tomando um lugar na agricultura muito importante no Brasil, né? Nós fizemos uma compra do PA, a Conab, o presidente Edgar Preto, fez uma compra na Conab que 70% da oferta é de mulheres, o que é muito virtuoso no nosso país. Uhum. Sobre o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, esse ano ele teve uma dotação orçamentária de 500 milhões. Para 2024, a previsão é de 401,8 milhões. Por que esse valor reduziu? Não, veja, foram 500 milhões, né, divididos ao meio, 250 milhões de compra da Conab, né, para a compra direta,
e 250 milhões são passados para estados e municípios, aí dá 500 milhões. Né? Nós estamos trabalhando, o governo está estudando uma suplementação nesse valor. Né? E qual é a razão dele estar previsto para 2024 num valor inferior ao que a gente investiu em 23? É por conta do arcabouço fiscal. Antes tinha o teto de gasto, o arcabouço fiscal, o Congresso Nacional diminuiu o valor de 200 bilhões para 120 bilhões, tá certo? E aí restringiu essa rubrica orçamentária. Mas nós vamos fazer um trabalho no Congresso Nacional para melhorar o valor do PA para 2024. E quais são os planos para o programa no ano que vem? É possível ampliar? Eu acho que se a gente conseguir suplementar nesse ano, que está em estudo num debate na Casa Civil, com o Ministério da Casa Civil, da Fazenda, do Planejamento e com o Palácio, uma suplementação no PA, evidentemente que você vai colocar agora para o Congresso Nacional a seguinte ideia: pelo menos você tem que ter o mesmo valor para o ano de 2024. Não tem sentido você ter um valor menor. E o PA, se você fizer uma análise da qualidade dos programas públicos, ele é um que atinge uma das melhores qualidades, porque ele ajuda o agricultor a organizar o seu orçamento, não só para fornecer para o PA, mas também para fornecer para a merenda escolar, mas para também fornecer para o mercado privado, para as compras institucionais. Então ele tem um poder, porque você está dizendo para o cara, olha, planta que eu compro, por um valor bom, você não vai ter um intermediário que vai te pagar um valor menor, né? E a virtude também de entregar nos programas públicos, né? Nas cozinhas comunitárias, nos restaurantes comunitários, nas instituições filantrópicas, nos CRAS, e assim você tem uma grande virtude no PA. E é uma modalidade de inclusão pela via econômica, né? Você está incluindo a pessoa e ajudando ela a se estruturar como agricultor. E é possível fazer essa ampliação dentro da meta do orçamento do ano que vem, que é zerar o déficit fiscal? Eu acho que sim, porque o que precisa ser feito é uma avaliação da qualidade dos programas públicos, e o PA, na minha opinião, ele está no topo. Entre outros programas, não está sozinho, tem outros programas virtuosos, mas ele é um programa de grande virtude, e por isso nós vamos para o Congresso Nacional fazer um esforço para a garantia da suplementação de recursos no orçamento do ano de 2024 para o PA. Bom, sobre reforma tributária, o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados estabelece uma redução das alíquotas de produtos e insumos agropecuários. Caso essa medida seja aprovada no Senado e posteriormente sancionada pelo governo, como isso deve impactar a agricultura familiar? Eu acho bom, porque não tem sentido ter imposto sobre comida. Se a gente está querendo alimentar adequadamente o nosso povo, você não tem sentido você tributar o arroz, o feijão, a mandioca, as verduras, as frutas. Não tem sentido você também tributar alguns produtos que devam estar na mesa do povo brasileiro. Nosso desejo qual que é o compromisso do presidente Lula? É tirar o Brasil do mapa da fome e alimentar bem o seu povo, que é uma parcela do povo está mal alimentada com ultraprocessados, né? Por isso tem que tirar o imposto sobre esses alimentos in natura e alimentos industrializados que fazem parte de um cardápio que alimenta corretamente, adequadamente o povo brasileiro. Uhum. Sobre essa questão de agricultura familiar, o Ministério planeja investir em algumas iniciativas para incentivar a agrofloresta? Obrigado de fazer essa pergunta, Vitória, porque nós estamos vivendo uma crise climática, né? E o modelo de ocupação, principalmente da região norte brasileira, foi um modelo de ocupação baseado no corte de árvores, né? Você
o governo promovia a ocupação daquela região e pedia para a pessoa desmatar. Era uma cláusula. Para quem ganhasse terra na Amazônia, uma das cláusulas é desmatar. E nós vimos que, claro, não é isso que é responsável pelo clima, mas pela crise climática, mas a Amazônia ela é muito importante para a regulação do clima e muito importante para o regime de chuvas no Brasil. E por essas razões que nós temos que fazer um trabalho regenerativo na Amazônia. E qual que é a nossa proposta para a Amazônia, que está assim para sair? Eu acho que no mês de novembro a gente começa o primeiro programa na Amazônia. São os chamados sistemas agroflorestais. Agroprodução de alimentos. Florestais, florestas produtivas. Por quê? Economicamente é mais rentável você cultivar o açaí, o cupuaçu, o cacau, o café, o guaraná, do que você criar boi e plantar soja nessas regiões. E por isso nós queremos estimular, porque digamos, a rentabilidade às vezes é de 1 para 10 entre a pecuária e o açaí. O açaí tem rentabilidade às vezes de 10 vezes maior do que a pecuária. E por essa razão nós vamos estimular esse programa agroflorestal. Nós estamos conversando com o Ministério do Meio Ambiente, estamos conversando com o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, estamos conversando com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e igualmente com a Petrobras, e fazer uma cesta de financiamento numa produção de natureza comunitária, que chega lá, sabe, o sindicato estimula os seus associados a produzir as agroflorestas, né, a plantar as chamadas florestas produtivas, né, os sindicatos, as associações, as cooperativas, o agricultor familiar, os estados, para a gente entregar na COP 30 um programa de florestas produtivas robusto e que impacte o clima, impacte o regime de chuvas e também promova uma economia sustentável na região norte do Brasil. O senhor falou que o programa provavelmente deve ser anunciado em novembro. A partir de novembro, então, caso tudo se concretize, as pessoas já vão poder solicitar esse tipo de financiamento para implementar esse tipo de sistema agroflorestal? Sem dúvida. Nós já temos um recurso, nós vamos começar com esse recurso e, paralelamente, nós estamos conversando com o BNDES, com a Petrobras, com o BID, para ver se a gente amplia o volume desse recurso. A carteira de crédito já está definido, o tamanho? Não, é esse debate que não está concluído no BNDES, na Petrobras e no BID também. Então, nós vamos lançar o programa experimentalmente e, ao mesmo tempo, viabilizar os recursos para essa finalidade. Então, as taxas de juros também ainda não foram definidas? Não, é um programa altamente subsidiado. Ele vai ser altamente subsidiado. Aliás, eu sempre gosto das suas perguntas, eu quero elogiar essa pergunta, porque no Pronaf tem uma linha de crédito de 3% para a agrofloresta, para sistemas florestais, florestas produtivas, né? Então, também tem aí um crédito barato para a produção de florestas produtivas na região norte. Volto a dizer, o açaí na entre-safra vale ouro, vale ouro. E se a gente conseguir financiar também a agroindústria, a pessoa pode despolpá-lo, pode embalá-lo, pode congelá-lo e vender a um preço muito mais elevado do que se vendesse a fruta na safra. O senhor falou muito sobre a região norte, nessa questão do sistema agroflorestal. A ideia é que seja ampliado para as outras regiões do Brasil também? Sim, para os outros biomas também e para as outras regiões do Brasil, né? Porque você pode ter fruta, né? Você pode ter produção de abacate, produção de mangas, produção de outras árvores frutíferas em outras regiões do Brasil que têm essa mesma função de regenerar e ajudar para o enfrentamento da crise ambiental. Bom, em agosto, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ocupou a área da Embrapa em Pernambuco, alegando que o governo federal tinha descumprido alguns acordos, como
tinham definido a destinação de parte da área para a reforma agrária, o repasse de algumas áreas para famílias que faziam esse assentamento. Como é que está a discussão desses acordos com o MST? Pois é, o MST fez um protesto durante esse ano, e esse protesto ele ficou muito mais visível em duas regiões brasileiras. A primeira região é ali no chamado perímetro irrigado do São Francisco, ali em Petrolina, né, que é o epicentro de uma mudança muito significativa, que você tem um sistema de produção de frutas, né, irrigado e para exportação, e ao mesmo tempo tem um nível de modernização grande, de concentração da terra, de mecanização que vai criando ao seu redor uma demanda de reforma agrária, né? Então, nós ali em Petrolina, naquela região, já cadastramos 2.100 famílias que são pretendentes ao programa de reforma agrária, né? E eles ali queriam um terreno da Embrapa também. O que nós chegamos ali no amadurecimento dentro do governo? Nós vamos criar uma mesa de negociação, chamando a Codevasp, chamando os governos estaduais, para promover assentamentos associados a essa cultura dinâmica da produção de frutas para exportação. Então, nós estamos nesse momento. E se tiver alguma área disponível também da Embrapa, e a Embrapa tiver disponibilidade, entra nesta cesta de soluções para assentar as famílias que estão nesse movimento do MST, ali naquela região do perímetro irrigado, que tem como epicentro Petrolina, né? Aí nós temos o eixo norte, temos essa transposição que vai também ali para Paraíba, para o Rio Grande do Norte, outra que vai para o Ceará, que nós queremos fazer esse consórcio entre a grande produção, a média e pequena produção de frutas para exportação, né? Um segundo lugar de conflito foi na região da Suzano, que é no norte do Espírito Santo e no sul da Bahia. Nós estamos, assim, no forno, uma negociação com a Suzano para criar uma dinâmica positiva junto com os governos do estado da Bahia e do Espírito Santo, com o apoio do governador Jerônimo Rodrigues e do governador Casagrande, Renato Casagrande, para também equacionar esses conflitos e pacificar naquela região norte do Espírito Santo e sul da Bahia. Tudo isso está no forno, né? Gasta tempo, tem que conversar, tem que juntar, tem que juntar os pauzinhos, mas essas duas medidas estão no forno para avançarmos. Nos últimos meses, nas agendas públicas, é possível ver que muitas lideranças do MST se reuniram com diferentes ministros do governo de diferentes áreas. Seria, então, para tratar desses temas, desses acordos? Acho que as demandas deles, né? Quando eu vejo assim eles falarem com o ministro da Fazenda, eu logo fico pensando, eles podiam arrumar um dinheirinho para minha pasta. Certo. Bom, chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço o ministro por ter aceitado o convite. Vitória, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui do seu programa no Poder 360. Agradeço também a todos os espectadores que assistiram a este programa. A entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 11 de outubro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada